Isaías capítulo 26, verso 3 e verso 4. 26, 3, 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Em outras traduções, aquele cuja a mente é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha. Isaías, ele faz uma gloriosa afirmação. E nós vamos nos deter apenas nessa afirmação do profeta Isaías. Quem confiar em Deus terá paz. Ou seja, confiar gera paz. E mediante essa bendita afirmação, o profeta lança um desafio àqueles que confiam em Deus. Então você confia em Deus? Se você confia em Deus, em meio às adversidades da vida, nós temos uma certeza, e essa certeza é uma certeza bíblica, e a palavra de Deus, a Bíblia, é fiel e digna de toda aceitação. Então nós temos uma certeza, e a certeza que nós temos é: se você confia em Deus de todo o seu coração, você receberá dos céus uma paz gloriosa que vai invadir o seu coração e vai fazer com que você, em meio às circunstâncias mais adversas da vida, você tenha sempre um sorriso nos lábios, tenha sempre um louvor de gratidão que saia do fundo do seu coração, porque você vai ter paz. E para aqueles que confiam em Deus, o profeta lança esse grande desafio que é o verso 4, quando ele diz: confiai no Senhor perpetuamente, ou seja, confiem sempre no Senhor. A confiança não é um ato isolado, único para o resto de nossas vidas, mas a palavra de Deus e o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina que a confiança é algo didático na nossa vida, não é estático, é uma vez só e pronto, não, é a todo instante. Confiem sempre no Senhor. Na primeira luta que se levanta, confiem no Senhor. Na segunda luta que se levanta, confiem no Senhor. Na angústia que aperta o coração e que faz com que as lágrimas venham descer dos seus olhos, ore e confie no Senhor. Esse é o grande desafio que o profeta coloca diante daqueles que verdadeiramente confiam em Deus, confiam no Senhor. Nós vamos dar 3 exemplos agora, veterotestamentário, 3 exemplos do Velho Testamento em relação a servos que confiaram no Senhor. E nós não vamos sair do livro de Gênesis. Há inúmeros exemplos, mas nós vamos dar apenas 3 exemplos no Velho Testamento e somente no livro de Gênesis, no início de todas as coisas. E o nosso primeiro exemplo é a pessoa, é o servo que Noé foi. Em Gênesis capítulo 6, verso 9 a 22, Deus disse a Noé: a terra está corrompida e cheia de violência. Faça uma arca de tábua de cipreste. Deus não deu explicações a Noé. Deus não falou absolutamente nada para Noé.
você vai fazer por causa disso, daquilo outro, eu tenho algo no futuro preparado para você. Não, Deus não deu explicação nenhuma. Deus apenas deu uma ordem a Noé: constrói uma arca de tábua de cipreste. Nem sempre nós entendemos os propósitos de Deus, mas nós devemos confiar em Deus, em cada chamado e em cada circunstância das nossas vidas. Deus fez um chamado a Noé, e o chamado de Noé é o chamado que o profeta Isaías nos faz também neste texto que nós lemos. Isaías desafiou o povo de Deus a confiar sempre no Senhor. Diante desse chamado que Deus nos faz, Deus, ele desafia o seu povo a confiar a todo instante nesse chamado que Deus fez. Deus falou para Noé: constrói a arca. Não deu explicação nenhuma. E esse foi o chamado de Noé. E diante desse chamado, confia no Senhor. E o mais, tudo ele fará. Noé simplesmente confiou. E isso não quer dizer que oposições não surgiram. Oposições surgiram, mas Deus foi a sua rocha firme, gerando paz em meio a esse chamado que Deus fez a Noé. Pessoas se levantaram e murmuraram, reclamaram, ficaram zombando de Noé. Muitos não creram em Deus, muitos não confiaram no Senhor. Na verdade, aquela geração inteira não confiou no Senhor, mas Noé e a sua família, eles confiaram no Senhor. Sem explicação nenhuma, simplesmente confiaram no chamado que Deus fez, com lutas e com provações, com adversidades e com angústias, mas Deus gerou paz no coração de Noé. Deus gerou paz no coração e no seio da sua família, porque Noé confiou em Deus. Segundo exemplo do Velho Testamento que nós queremos deixar é o exemplo de Abraão, quando em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 9, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Deus não deu explicação nenhuma para Abraão. Deus não disse qual seria a terra. Deus não disse o que faria durante a trajetória. Abraão simplesmente confiou em Deus. Abraão pode não ter entendido o propósito de Deus, e nem sempre nós entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida. As lutas, as adversidades, os problemas, as angústias, nem sempre entendemos qual é a didática que Deus tem para nós, o porquê dessa prova, dessa dificuldade ou desse chamado que Deus fez. Mas diante do chamado que Deus fez, a palavra de Isaías continua pulsando no nosso coração. Quem confiar no Senhor terá paz. Confiai sempre no Senhor. Abraão simplesmente confiou em Deus. Não quer dizer que oposições não surgiram. Oposições surgiram, lutas, adversidades, provas, angústias, tribulações se levantaram contra a vida de Abraão. Mas Deus foi sua rocha firme, como disse Isaías, gerando paz em meio ao chamado que Deus fez para Abraão. Terceiro exemplo que nós queremos deixar do Velho Testamento é José do Egito, quando em Gênesis capítulo 37, do verso 5 ao verso 7, quando José tinha apenas 17 anos de idade, Deus lhe visitou em sonhos e disse que José seria reverenciado por todos de sua casa. Deus não deu explicação nenhuma a José em relação ao sonho que Deus havia dado. Deus não falou absolutamente nada em relação ao propósito. José não entendeu absolutamente nada. E eu friso mais uma vez, irmãos, nem sempre entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida.
mas Deus fez um chamado a José do Egito. E o chamado de José do Egito é o mesmo chamado de Abraão, é o mesmo chamado de Noé. E a palavra de Deus em Isaías continua pulsando no nosso coração a dizer: quem confiar no Senhor terá paz. Confiai sempre no Senhor. José, assim como Abraão, assim como Noé, simplesmente confiou em Deus. E isso não quer dizer também que José não teve provas, que José não teve lutas. José foi colocado em um poço fundo, foi vendido como escravo ao povo do Egito. José serviu como escravo, José foi preso, José passou dificuldades tremendas na sua vida. Mas Deus foi a sua rocha firme, gerando paz em meio ao chamado que Deus fez para José do Egito. Agora, diante desses 3 exemplos que nós demos no Velho Testamento, nós vamos agora ao Novo Testamento. Há um exemplo que eu gostaria de deixar, e o primeiro exemplo é o exemplo de Pedro. Mateus capítulo 4, do verso 18 ao verso 19. Deus disse a Pedro, Jesus falou diretamente a Pedro: venha comigo e eu te farei pescador de homens. Jesus não deu explicação nenhuma para Pedro. Jesus não falou absolutamente nada do que aconteceria com Pedro. Pedro foi chicoteado e glorificou a Deus, saltando por Israel, dizendo: eu fui digno de ser chicoteado em nome de Jesus. Pedro morreu crucificado. Pedro passou por diversas aflições durante a sua vida. Jesus não deu explicação nenhuma a Pedro, mas a palavra de Isaías estava pulsando no coração de Pedro com toda certeza, a dizer: quem confiar no Senhor terá paz. Confiai sempre no Senhor. E Pedro passou as maiores adversidades, foi preso, foi chicoteado, morreu em nome de Jesus Cristo, mas tudo Pedro passou com a célica paz no seu coração, a paz que Cristo disse: a paz célica eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, mas a minha paz, essa eu vos dou. Essa é a verdadeira paz, essa é a gloriosa paz que Cristo dá àqueles que confiam no Senhor. Pedro simplesmente confiou. E diante de todas as tribulações que Pedro passou, Deus foi, Jesus Cristo foi a sua rocha firme, gerando paz em meio ao chamado que Jesus Cristo havia lhe feito. O segundo exemplo é o exemplo de Paulo, em Atos capítulo 9, do verso 1 ao verso 9. Deus se revela a Paulo quando uma luz brilha no caminho de Damasco, e ele ouviu uma voz que dizia: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo ficou cego naquele momento. Jesus deu alguma explicação para Paulo? Nenhuma explicação para Paulo. Paulo simplesmente ficou cego. Paulo recebeu orientações de Deus, assim como nós recebemos, e aqui está a orientação de Deus para nós, a sua santa, bendita e gloriosa palavra. Recebemos orientações assim como Paulo recebeu, mas Jesus não deu explicação nenhuma para Paulo. Por que, Senhor, eu fiquei cego? Não tem explicação nenhuma, Paulo. Jesus fez um chamado para a sua vida, e a palavra de Isaías pulsa no coração de Paulo, assim como no nosso. Quem confiar no Senhor terá paz. Confiai sempre no Senhor. Paulo simplesmente confiou no Senhor. Passou por lutas. A palavra de Deus diz que aquele que perseguia a igreja passou a ser perseguido.
passou por provas, passou por lutas, foi apedrejado, foi chicoteado, foi picado por uma serpente, naufragou em uma viagem quando estava sendo preso, passou por adversidades, passou por tribulações maiores que todos nós que estamos aqui ouvindo essa mensagem, por certo, passamos na vida. E Paulo, diante de todas as aflições, Paulo tinha uma certeza: Deus foi a sua rocha, gerando paz em meio ao chamado que Jesus Cristo havia feito a ele, porque aquele que confia em Deus, esse terá paz. E o terceiro e último exemplo que nós queremos deixar no Novo Testamento. Demos 3 exemplos no Velho Testamento: Noé, Abraão e José do Egito. E agora 3 exemplos no Novo Testamento: Pedro, Paulo, e o último exemplo é você. Você que está me ouvindo nessa noite, nesse momento. Você é o terceiro exemplo, porque em João, capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, através da sua graça, por Jesus Cristo, através da ação gloriosa do Espírito Santo, alcançou a minha, a sua e a nossa vida, a vida de uma igreja, a vida de um povo que é uma nação sacerdotal, de um povo remido, um povo comprado pelo preço glorioso do sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Você é o terceiro exemplo, eu sou o terceiro exemplo, a igreja genuína é o terceiro exemplo. E Deus não nos deu nenhuma explicação em relação ao nosso chamado. Deus simplesmente te chamou, Deus simplesmente te tirou do lamaçal do pecado e firmou os seus pés sobre a rocha. Deus simplesmente transformou a sua vida. Alguém que estava morto nos seus pecados ressuscitou e está vivo para Cristo agora e pode dizer: eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Deus simplesmente fez com que homens e mulheres tivessem nascido de novo, não agora na água, não agora da carne, mas sim da água e do Espírito, como diz a palavra de Deus. Mas Deus não nos deu nenhuma explicação de como seria a nossa jornada espiritual, mas Deus nos fez um chamado. E diante desse chamado que Deus te fez, diante dessa transformação de vida que Deus realizou em você, que Deus realizou em mim, a palavra de Isaías precisa estar pulsando no nosso coração. E a palavra de Isaías é: quem confiar no Senhor terá paz. Confiai sempre no Senhor. E nós devemos simplesmente confiar em Deus. Não quer dizer que oposições não vão surgir diante de nós. Mas diante de todas as oposições, Deus será a nossa rocha firme e vai gerar paz no nosso coração em meio ao chamado que Deus nos fez. Jesus Cristo nos chamou, não explicou absolutamente nada do que aconteceria conosco, mas uma coisa Ele nos disse. Ele nos disse que nós teríamos paz, a paz que o mundo não dá. E essa paz, ela é gerada através da sua confiança. Você confia em Deus? Você confia na soberana vontade de Deus para a sua vida? Se você está passando por angústias, se você está passando por lutas, se você está passando por tribulações, se você está passando por momentos difíceis na sua vida, é porque o Deus soberano colocou isso diante de você para te dar a oportunidade de confiar em Deus, para que a paz
gloriosa, a célica paz de Deus, através de Cristo Jesus, possa reinar no seu coração. Para encerrar a mensagem dessa noite, eu gostaria de propor uma reflexão para todos que estão nos ouvindo. Quando nós pedimos a Deus paciência, Deus não estala o dedo como um passe de mágica e gera paciência no nosso coração. E alguém impaciente se transforma em alguém paciente. Deus coloca diante de nós oportunidades para podermos exercer e exercitar a nossa paciência. E eu estou me incluindo nesse exemplo aqui também. Eu oro a Deus pedindo paciência. E Deus me deu 2 filhos abençoados, Mateus e Júlia. Só que os 2 são extremamente agitados. São 2 curiscos, como eu falo com a minha esposa. São agitados, são levados. E Deus me deu essa oportunidade, me deu esta bênção, para que eu pudesse exercitar na minha vida a paciência. Deus te deu momentos difíceis na vida, para que você possa exercitar também a paciência. Às vezes nós oramos a Deus pedindo mais amor no nosso coração. E Deus nos deu a nossa esposa, Deus nos deu a nossa família, Deus nos deu até mesmo os nossos inimigos. E diante dessa oportunidade, nós vamos exercitar o amor de Deus em Cristo Jesus no nosso coração. Vamos estender as mãos aos nossos inimigos. Vamos amar os nossos familiares, a esposa, o esposo, os filhos, porque Deus não estala o dedo e gera amor no nosso coração. Deus nos dá oportunidades para que possamos exercitar esse amor glorioso que Ele coloca como uma semente no nosso coração. É preciso regar, é preciso adubar, é preciso cuidar, é preciso perseverança, é preciso zelo. E uma hora esse amor vai brotar, esse amor vai crescer, a paciência vai brotar, a paciência vai crescer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando pedimos a Deus salvação, quando pedimos a Deus paz, então Deus gera situações difíceis na nossa vida, para que nós possamos ter a oportunidade de sermos salvos e de confiar em Deus. Qual é a luta que você, meu irmão, que você, minha irmã, que você que está nos ouvindo aqui nessa noite está passando? Qual é a adversidade que você está passando? O desafio do profeta Isaías é para que a gente não murmure, não reclame. Por que, Senhor, eu passo por essa luta? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou uma pessoa tão correta, eu sou tão bom. Senhor, por que eu passo por essa angústia? Por que eu passo por essa tribulação? Não questione a Deus. Veja as tribulações e as angústias da vida como oportunidades para que você possa confiar em Deus diante das tribulações. E quando você exercitar essa confiança, você pode ter certeza que a palavra de Deus se cumprirá na sua vida, porque ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Confia no Senhor e Ele vai gerar paz no seu coração. Em meio às adversidades da vida, você vai passar com um sorriso no seu rosto, com um sorriso nos lábios, com gratidão vindo do seu coração, e todos irão notar que você tem uma paz que o mundo não tem para dar.